Olá a todos, muito bem-vindos a mais essa palestra da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. O título de hoje é a respeito do mergulho em si mesmo. Bem, esse tema ou essa questão de mergulhar em nós mesmos é uma questão que, de certa forma, é tratada, por exemplo, em outras abordagens. A psicologia, ela trata fundamentalmente também dessa questão da percepção do ser humano, daquilo que lhe aflige e assim por diante. Via de regra, todas essas questões ou essas abordagens que a ciência, que as ciências sociais, do comportamento, etc., tratam e apresentam para o público pesquisador, é uma abordagem que visa fazer com que o ser humano fique bem ou sobreviva ou melhore o seu estado de vida em função, por exemplo, de um problema, a perda de um ente, uma carência e assim por diante. O nosso objetivo hoje, e em todas as palestras que nós fazemos, e o objetivo da escola espiritual, na verdade, não é tratar dessa questão como se fosse um método de uma espécie de autoajuda que nos faria ficar de bem com a vida. Não. O objetivo de nosso encontro aqui é avaliar, sobre a perspectiva do ponto de vista espiritual, as questões que afligem o homem. E essa avaliação pressupõe um autoconhecimento da própria realidade do ser humano, eventualmente alguns aspectos que ele, ser humano, ainda não teve a oportunidade de conhecer. Por isso esse nosso tema de hoje. Muito bem. Se vocês prestaram atenção na imagem, vocês terão percebido que existem duas realidades. Uma realidade que está no nosso nível de vida, que é a realidade acima da Terra. É a realidade em que nós estamos contidos, é a realidade onde nós temos a nossa vida, onde nós temos os nossos prazeres, as nossas dores, as nossas dificuldades e assim por diante. E existe também uma realidade que está desconhecida, que está como que encerrada dentro de nós. Ela está, segundo a imagem, no subterrâneo da nossa consciência. Portanto, ela não é facilmente acessível. Portanto, é preciso que haja um mecanismo em que nós mergulhemos dentro de nós mesmos. E esse mergulho, essa descida, está simbolizada exatamente no poço. Muito bem. Quem são as pessoas que têm o desejo, têm a necessidade de mergulhar nesse poço? Normalmente são aquelas pessoas que se fazem as perguntas fundamentais da vida. Quem eu sou? De onde eu vim? Por que a vida é assim? Qual o objetivo? E assim por diante. Essas perguntas, elas caracterizam as pessoas que têm um outro tipo de necessidade, que não as necessidades básicas da sobrevivência, as necessidades da vida, mas pessoas que têm uma necessidade, uma carência espiritual. E é para esse tipo de pessoa que existe esse poço. Muito bem. Quais são os elementos que estão nesse poço? Então, a realidade superficial, como nós dissemos, a realidade subterrânea, desconhecida por nós, que nós queremos descobrir. Existe um elemento muito importante que é a tina. A tina, aquele vaso, ele vem da superfície da vida comum e ela precisa ser preenchida por essa água dessa outra realidade, como que para satisfazer a sede do espírito que nós temos. Mas essa tina, ela não pode descer descontroladamente, então nós vamos falar também de alguns perigos desse processo de descida da tina, da superfície da consciência para essa comporta espiritual que está fechada em nós e que precisa ser descoberta por cada um de nós. Muito bem. Quem controla esse processo de descida é uma corda.
E essa corda, ela mantém a verticalidade desse processo. É a corda que impede que a tina vá batendo de um lado, batendo do outro e corra o risco até mesmo de se desfazer, né? de se espatifar, de se quebrar e assim por diante. E existe um elemento que controla a descida da corda e da tina, que é a carretilha. Muito bem. O que é essa tina que precisa ser preenchida? É esse desejo, é essa carência profundamente espiritual, que na escola espiritual nós damos o nome de desejo de salvação. O desejo de salvação é o desejo mais elevado que um ser humano pode ter, porque ele se refere a essa realidade espiritual oculta que está em nós. A corda que dá a verticalidade é um elemento que, pela sua natureza, discerne o que é espiritual do que é o vertical, ou seja, é uma ligação do espírito. E essa ligação do espírito, ela está em nós. E é esse espírito em nós que garante que esse processo de mergulho em si mesmo seja um mergulho, seja um processo controlado. Controlado não no sentido de ter controles, mas controlado no sentido de ter uma viabilidade, que ele não seja um processo comum. Muito bem. Essa corda, então, esse elemento espiritual que está em nós, é um elemento que liga a realidade visível à realidade invisível. E nós dizemos na escola que esse elemento é um átomo, um protoátomo, um átomo primordial que está oculto no coração do ser humano. Nós dizemos o protoátomo do espírito. Pois bem. São esses elementos, amigos, a realidade que está em nós, a corda que dá a verticalidade, a tina que é esse desejo, que precisa, então, ser utilizada por esse homem que busca a verdade. Mas, amigos, existe aqui um porém. Se o desejo do ser humano, se o campo do desejo do ser humano, que é basicamente o seu coração, se ele já estiver preenchido de todos os desejos comuns da vida, não haverá espaço nele, no campo do desejo, para que ele seja preenchido pela água da vida. Por isso é dito que o homem tem que se esvaziar, muitas vezes, de si mesmo, para encontrar a realidade espiritual. Muito bem. O outro perigo que nós queremos compartilhar com vocês é o seguinte: quando o ser humano lida com essa busca em si mesmo, ele pode incorrer basicamente em duas situações. A primeira delas é que ele pode ficar parado na superfície. E ao ficar parado na superfície, ele não tem a coragem. Muito bem, então estávamos falando dos perigos que existem. O primeiro perigo é o perigo da superficialidade. Nesse perigo, o ser humano ele fica parado e ele não mergulha. Normalmente esse perigo acontece quando nós trazemos uma concepção bastante arraigada do próprio caminho espiritual que nós queremos trilhar. E nós não nos abrimos para o desconhecido, que é descobrir em nós mesmos essa realidade espiritual. Podemos falar que os dogmas, eles se constituem em amarras que não nos permitem ir além daquilo que nós precisamos. Podemos falar que o intelectualismo, e não o conhecimento, a sabedoria, a gnosis, o conhecimento interior, o conhecimento intelectual puramente, ele também se constitui uma corda que nos amarra e não nos permite ter a capacidade de mergulhar
no conhecimento interior e não puramente no conhecimento intelectual. Existe um outro tipo de perigo, amigos, que é o seguinte: nós descemos descontroladamente dentro de nós mesmos. Via de regra, os afoitos que querem descobertas rápidas, ou os, apesar de boa vontade, os que usam elementos externos aos seus próprios processos de consciência, como elementos que abrem a nossa consciência para outros campos, que não o campo espiritual que está no próprio interior do ser humano, esses fazem com que essa corda, que é como que o processo de consciência, junto com a verticalidade do átomo original, da força do Espírito em nós, essa corda, ela desça batendo nas paredes do poço. Então, toda vez que nós forçamos a nossa consciência por outros elementos que não as forças puras espirituais que estão contidas nesse átomo fundamental, que é a força do Espírito, nós estamos correndo o risco de executar esse processo com violência, com descontrole, com o risco de perda do próprio estado de consciência, ou de forçar a porta do abrir a consciência espiritual, quando na verdade nós abrimos a consciência para outros campos dessa realidade da vida em que nós estamos. Ou seja, nós começamos a olhar para cima do poço e não para dentro do próprio poço. Muito bem, amigos. O objetivo da escola espiritual é permitir que nós consigamos mergulhar em nós para que nós possamos desvendar os mistérios do mundo. E a nossa noção de mundo, o que nós queremos dizer com o mundo, na verdade, é o mundo que está em nós. Não é simplesmente um mundo externo. É o mundo espiritual que está latente, clamando em nós. E nós temos certeza que todos vocês que estão agora acompanhando essa palestra, todos vocês têm essa fome do Espírito, têm essa sede pelas coisas espirituais. A tina de vocês, esse vaso, está pedindo para descer no interior de nós mesmos e ser preenchida pela água da vida. E o objetivo da escola é nos auxiliar nesse processo. Bem, amigos, a nossa introdução ela é bastante rápida e agora nós ficamos à disposição dos amigos para as perguntas que vocês tiverem interesse em fazer. Fiquem absolutamente à vontade para colocarem suas perguntas. A primeira pergunta, eu não recebi o nome da pessoa que fez essa pergunta. De quem é? Cídia Barros. Cídia? Barros. A Cídia Barros pergunta se por esse conhecimento paga-se alguma coisa. Cídia. Esse conhecimento, ele depende de você.
E você precisa pagar alguma coisa assim. Você precisa pagar para que você tenha a manutenção da sua integridade de consciência. Esse é o preço que você tem que pagar. Esse é o primeiro pagamento que você tem que fazer. E esse pagamento é para você mesmo. Você tem que investir em você com cuidado para que a sua consciência não se perca. Eu sei que provavelmente você não fez essa pergunta pensando nessa resposta. Mas nós precisamos dizer que o primeiro pagamento é manter a nossa própria integridade. O segundo pagamento diz respeito a que você vai ter que investir muito. Você vai ter que fazer um sério investimento. E esse investimento é no próprio processo de decisão. Ele também custa muita energia. Esse é outro investimento que você vai ter que fazer. Você vai ter que investir o seu tempo, você vai ter que investir o seu autoconhecimento, você vai ter que investir as suas capacidades pessoais, você vai ter que fazer uma série de pagamentos para você mesmo. Agora, se você fez a pergunta, a Escola da Rosa Cruz cobra por esse processo, nós temos que responder o seguinte: essa iniciação, ela não é vendida. Ela não é obtida por força de um mandato de segurança. Ela não é obtida por meio de uma compra fiduciária. Não. É claro que a escola, como toda organização do mundo, a escola ela tem um processo de manutenção segundo a matéria. Então a escola paga a sua conta de luz, ela paga o seu telefone, ela faz a manutenção dos seus prédios. Ou seja, nós que somos alunos, nós mesmos é que mantemos a escola. A escola não recebe qualquer tipo de dividendo de órgãos de governo, ela não recebe qualquer tipo de aporte a não ser aquele que os próprios alunos fazem de acordo com a sua própria consciência. Nenhum afiliado da escola recebe qualquer salário. Somos nós que nos cotizamos para fazer toda a manutenção da condição física da escola. E é claro que essa manutenção é feita de acordo com a capacidade e a consciência de cada um. Somos nós mesmos que nos mantemos. Se não ficou claro, por favor, peço que você refaça a pergunta. O Diego nos propõe uma pergunta. Para a Rosa Cruz Áurea, qual é o grau de importância da leitura da Bíblia? Diego, a Bíblia ela pode ser lida de duas maneiras. Normalmente, as pessoas fazem uma leitura na superfície da vida, uma leitura dogmática. Está escrito assim, essa é uma lei, né, principalmente quando a leitura é do Velho Testamento. Na escola, nós temos a Bíblia em altíssima consideração. Mas nós vemos na Bíblia como que as instruções para a descida dentro desse poço. A Bíblia é um conjunto de mistérios, não misteriosos, mas são indicações de coisas veladas, tão veladas quanto a própria realidade que nós temos que descobrir nós mesmos. Vou te dar um exemplo muito claro a respeito disso, Diego. Quando nós falamos de João, por exemplo, na Bíblia, obviamente estamos dando a leitura da Rosa Cruz Áurea. Quando falamos de João,
João, falamos do João, que é o precursor. Falamos do João, que batiza, é aquele estado de consciência João. Né? Todas as figuras dizem respeito a estados internos, fatos internos, situações internas. Então, o João, quando ele busca esse por nós, ele releva a própria situação de um buscador da verdade. Quando esse nosso estado de consciência se transforma de uma forma que no Jordão, que é o nosso sangue, a nossa sangue, ele vê um outro estado de consciência se aproximando, que é o estado de Jesus. E uma outra figura, uma outra interpretação do próprio João é o João do Apocalipse. Quem é o João do Apocalipse? João do Apocalipse é aquele que teve a ousadia de descer no poço. E o que ele descobriu? Um novo céu e uma nova terra. E viu um novo céu e viu uma nova terra. O novo céu e nova terra estão simbolizados nessa figura que você viu na chamada do Face, exatamente por esse mundo subterrâneo e o velho céu e a velha terra é a nossa própria realidade. Então, a importância da leitura da Bíblia é muito grande, mas ela tem que servir para nós como guia para essa descida. Porque não importa, se você ler a Bíblia, souber ela de trás para frente, souber todas as vírgulas, todos os pontos, todas as palavras, se você não exercitar o que está lá no Novo Testamento como uma descida em si mesmo, ela vai ser mais um livro, por mais honrado, belo e instigante que ela seja. Espero ter respondido. A Shirley nos propõe a seguinte pergunta. Uma pergunta muito boa. Por que estamos sempre à procura de algo ou alguma coisa para ser feliz? Shirley, sabe o que você está fazendo referência? A essa tina. A tina é o elemento na figura que precisa ser preenchida, não é? A tina, ela vem da superfície e ela vai descendo, 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 descendo até que ela bate nessa água límpida que é exatamente o rio da vida, fazendo referência à pergunta do Diego, né? A colocação do Diego da Bíblia. E por que nós estamos sempre à procura de alguma coisa? Via de regra, para sermos mais felizes. Porque em nós, essa tina, que é o desejo, ela está clamando para que nós busquemos a água viva, para que nós busquemos a realidade divina. Mas nós não sabemos onde está essa realidade. E aí o que acontece é que nós ficamos querendo colocar um monte de coisa dentro da tina. Nós queremos ser felizes, nós queremos passar no Enem, nós queremos comprar um carro novo, uma casa nova, a mulher perfeita, o marido perfeito, o emprego perfeito e assim por diante. E, na verdade, o que nós queremos, o que nós queremos, no fundo, falando metaforicamente, usando a figura que está sendo exibida, o que nós procuramos é o divino. Só que esse divino, via de regra, nós o procuramos fora de nós. E é por isso que a nossa tina está como que furada. Porque ela nunca consegue ser preenchida. Nosso desejo está orientado para as coisas externas, porque o nosso desejo, no fundo, reflete o alcançar da realidade mais perfeita, que é a realidade divina. Como nós não sabemos, nós buscamos aqui, lá,
nós queremos isso, nós queremos aquilo, e nós ficamos na superficialidade. E nessa superficialidade, nesse mundo em que tudo vem, tudo cresce e tudo desaparece, todos os nossos objetos de desejo, eles vêm, eles têm o seu ápice, eles decaem. E nós sabemos que o desejo verdadeiro, que é o desejo de salvação, essa ânsia por esse divino, ainda não foi descoberta, nós continuamos nesse processo. Quando você, Shirley, mergulhar em você, tendo por guia esse desejo de ser preenchida pelo eterno verdadeiro, não as coisas da transitoriedade. Quando isso for uma verdade em você, quando você investir, como disse a Cídia, quando você investir em você mesmo, buscando esse profundo conhecimento, você vai perceber que essa transitoriedade ela vai aos poucos. Lembra-se, nós falamos do processo de descida da corda. A corda não pode descer descontroladamente. Aos poucos, esse desejo, ela vai encontrar essa água verdadeira, essa eternidade, esse ponto divino, e aí sim, você vai perceber, como João, que você está deixando a velha vida e tomando contato com essa realidade, com esse mundo misterioso que está dentro de você. Muito bem. O Marco colocou uma pergunta. Essa latência em nós, é isso mesmo? Sim. Essa latência em nós incrustada, mesmo com os estudos e conhecimentos, pode permanecer adormecida independentemente de nosso grande anseio de vivenciar a grande verdade da vida? Bom, eu estou entendendo que a latência é essa realidade que está oculta em nós. Muito bem. Os estudos e os conhecimentos, eles são importantes. Sabe por quê? Porque nós precisamos discernir como chegar no poço. A realidade da vida ela é tão confusa, e principalmente agora, nesse tempo que nós vivemos o caos da sobrecarga da informação, e nós corremos o sério risco de ter tanta informação que nós não sabemos discernir o que é uma informação fidedigna ou não, é que nós podemos nos afogar no mar de conhecimento. Então, nós, de fato, nós precisamos do conhecimento. Mas, a partir do momento que esse grande anseio pela grande verdade da vida, como você colocou na sua pergunta, a partir do momento em que esse desejo de salvação, ele aflorar em você com força espiritual, movida por esse ponto de vida que está em você, essa latência ela vai se tornar vida. Na maioria dos seres humanos, esse proto-ato do espírito, esse espírito fundamental em nós, ele está latente, de fato. Ele está latente porque nós estamos procurando fora aquilo que, na verdade, deveria ser procurado dentro. Nós precisamos do conhecimento, nós precisamos das noções básicas, mas nós precisamos saber discernir o que é o conhecimento nos leva na boca do poço, que é o nosso coração, e chegado
na boca do poço, deixar tudo para o lado e mergulhar no poço. Mergulhar de uma maneira controlada. Muito bem. O Ribeiro fez a seguinte pergunta. O que você pensa de Christian Rosenkreuz? É um protótipo do ser humano. O protótipo do ser humano que teve a ousadia de fazer. E esse nome, Christian Rosenkreuz, ele tem, na verdade, 3 significados que estão contidos nesse nome. O primeiro é Christian. Esse nome cristão, ou, falando de outra maneira, Cristiano Rosa Cruz ou Cristão Rosa Cruz, você vai achar essas mesmas denominações. A primeira parte do nome é: o ser humano fez essa pesquisa, fez essa busca baseada em Cristo. Que Cristo é esse? 2 significados novamente. O Cristo interno, que está em você, que está em mim, que está em todos aqueles que buscam, e o Cristo como uma força solar, como uma força macrocósmica, que se reflete no coração de cada um de nós. Então, Christian Rosenkreuz, ele está baseado nessa força. É aquilo que nós falamos, o processo da descida precisa da verticalidade. Quem dá a verticalidade é o Espírito, é Cristo em nós. A segunda parte do nome é Rosenkreuz, ou Rosa Cruz, também 2 palavras. A rosa, que é o divino em nós, que foi pregada na cruz. E ser pregada na cruz é uma outra maneira de refletir esse desenho. Porque o desenho, essa imagem que nós usamos hoje, ela tem um elemento horizontal, que é a vida, que é onde está o poço, é onde nós estamos, e existe um elemento vertical, que é o elemento que mergulha, que possibilita o mergulho dentro de si mesmo. Então, Christian Rosenkreuz é aquele que é guiado pelo Cristo, pelo divino, e ele afixou a sua rosa, que é esse elemento divino, dentro dele. Ele afixou na via que encontra o horizontal com o vertical e permite essa descida. O que nós queremos, Ribeiro, é que você também se transforme num discípulo da cruz. Esse é o objetivo da escola. Muito bem. O Fabrício fez uma pergunta que é, de certa forma, clássica. Provavelmente todas as palestras nossas têm essa pergunta. É uma pergunta super lícita, Fabrício. Essa pergunta é: qual a diferença entre a Rosa Cruz e a maçonaria? Pois bem, Fabrício, imagine o seguinte: imagine que você planta uma semente na terra, e essa semente ela vai germinando lá do fundo da terra, e ela vai se desenvolvendo e vai buscando os seus caminhos. Um ramo da semente floresce de um lado, outro ramo da semente floresce de outro. Elas dão 2 árvores diferentes. Não vamos falar que uma é melhor do que a outra. Vamos falar que simplesmente elas formam 2 árvores diferentes. E existem frutos diferentes nessa árvore.
Na sua origem mais profunda, a maçonaria, que é a construção, ela tem uma confluência, ela teve uma confluência com a Rosa Cruz Áurea, por força de princípios. Dessa semente, que era um objetivo quase comum, podemos dizer assim, essas duas realidades foram se desenvolvendo, cada um à sua maneira. O que nós podemos dizer é que a Rosa Cruz Áurea tem grande apreço pelo trabalho da maçonaria. Mas a maçonaria faz o seu trabalho, a Rosa Cruz Áurea faz o seu trabalho, como se fossem duas árvores com objetivos diferentes, mas que guardam uma origem muito próxima. Uma pergunta muito boa da Márcia. O sofrimento que passamos neste mundo é a oportunidade para mergulharmos em nós mesmos? Sinto que nesses momentos eu me volto mais para o espiritual e o desejo de salvação. Seria isso uma fuga? Seria uma falsa busca? Boa pergunta, Márcia. Quando nós falamos que os seres humanos têm que investir em si mesmo, nós estamos querendo dizer que até mesmo essa dor que muitas vezes nós sentimos, ela faz parte do processo, sim. Mas não é necessário que nós só busquemos o caminho espiritual por força do sofrimento. Aliás, isso vai depender muito das próprias condições kármicas, da herança sanguínea, etc., e daquilo que a própria pessoa fez e faz. O sofrimento, na verdade, quando nós passamos por um momento muito difícil, a perda de uma pessoa, a perda de um emprego, uma situação em que nossa vida ela sai do controle, uma doença muito forte, e assim por diante. Nesses momentos, acontece o seguinte: nós saímos da superficialidade. O que acontece é que nós olhamos em volta do poço, e nós olhamos para tudo que está em volta do poço e falamos, puxa, mas será que a vida se resume nisso? E é aí, nesse momento, que nós temos que ter a ousadia, a coragem. Nós temos que ter a inteligência espiritual. Nós temos que usar a vontade. Nós temos que usar a consciência. Nós temos que usar a nossa força de ação. Nós temos que usar toda a potencialidade que está no ser humano, já está no ser humano, para que nós mergulhemos nesse poço. É claro que nesses momentos nós nos voltamos para o desejo de salvação. Mas e quando a crise passa? E quando nós conseguimos um emprego? Quando nós curamos daquele mal que nos atormentava? É nesse momento que nós devemos ter a percepção inteligente de saber que nós não precisamos esperar por uma próxima crise, porque não vamos por uma. E se nós tivéssemos essa perspicácia espiritual, essa inteligência, nós saberíamos, Márcia, que esse é o momento que nós deveríamos, com mais afinco, buscar o mergulho que é aquilo
que nos prendia, aquilo de nós, agora com dias, não espere mais sofrimento mais. Mergulhe agora. Você não precisa outra crise para você alimentar o seu desejo de salvação. Muito bem. O Rodrigo fez uma pergunta que é a seguinte: como tratam do amor ao próximo? O que fazem? Rodrigo, existe uma outra figura que é equivalente a essa que nós vamos aqui, que também é uma figura de um poço. Só essa figura é invertida. Imagine que a figura está assim, nós estamos no fundo do poço. A figura é a mesma, ela só está invertida, ela só virou. Nós estamos no fundo do poço. E a realidade divina está acima. Essa realidade, essa imagem do poço, ela foi tratada num livro do século XVII, que é um livro da Rosa Cruz Clássica, e falava do sonho de Christian Rosenkreuz, que foi uma das perguntas que surgiu aqui. Basicamente, duas maneiras de expressar o nosso amor ao próximo. A primeira é dando tudo aquilo que é preciso dentro do bolso. Perdão, na superfície. A segunda é permitindo e ajudando que as pessoas mergulhem em si mesmas. Isso na nossa figura. Voltando a essa figura do século XVII, de 1614, o poço está invertido. As pessoas que estão buscando estão no fundo do poço. Elas estão desesperadamente querendo sair do poço. E fora do poço estão aqueles que já saíram e que jogam as cordas para puxar aqueles que estão ainda dentro do poço. Dessa forma, o amor ao próximo, na verdade, é a grande possibilidade de todos aqueles que mergulharam em si mesmos têm de compartilhar com todos os demais o que é essa experiência, o que é essa aventura. E não só compartilhar, ajudar a todos aqueles que querem, que necessitam, que têm necessidade de ferramentas espirituais para que eles possam fazer também essa descida. Ou seja, falando de maneira muito franca, a escola ela não lida com atos de filantropia, de ajuda ao próximo segundo o aspecto material. Ela não distribui sopa, ela não faz campanha do quilo, e aqui eu estou usando figuras que eventualmente sejam do conhecimento de vocês. Por quê? Porque já tem as instituições que fazem isso. E nós respeitamos e reconhecemos o valor que isso tem para a sociedade. É como um médico sem fronteira, como essas pessoas que efetivamente doam parte da sua vida para mitigar a carência daqueles que estão do nosso lado. Mas existe uma outra carência, a carência espiritual. O nosso objetivo é esse. É compartilhar com esses que têm a carência espiritual essa água viva que dessedenta aqueles que têm sede do Espírito. Espero ter respondido sua pergunta, Rodrigo. Muito bem. O Rafael fez a seguinte pergunta: como é possível que a busca espiritual, em determinado momento, implique
em alguma atividade voltada para o mundo que habitamos. Até que ponto isso é um mecanismo egóico de autorrealização? Rafael, se todas as pessoas que estão envolvidas nessa transmissão, aqui, agora, hoje, se elas não se dispusessem a fazer esse trabalho, você não estaria nisso. Se nós não nos dispuséssemos na matéria a realizar as atividades de compartilhar as coisas do Espírito, nós seríamos seres egoístas que receberam um presente do mundo divino e o guardam para si. Então, na verdade, a busca espiritual, o conseguir essa água viva que mata a nossa sede, sede essa que é apresentada pelas perguntas. Eu sou, de onde eu vim, qual é o objetivo da vida, etc. Se nós recebemos esse dom e nós guardamos para nós mesmos, sabe o que acontece? Nós temos uma conversão espiritual. Esse dom fermenta em nós. Porque o amor não é para ser usado apenas por um. O amor é para ser distribuído. O dom do Espírito, ele tem que estar distribuído no mundo. E é por isso que a escola tem uma página no Facebook. É por isso que ela tem uma editora que disponibiliza praticamente todos os seus livros de graça. Ela não cobra pelos livros. Você pode entrar na nossa editora e baixar os livros que você quiser. É por isso que ela tem um curso virtual que as pessoas se inscrevem gratuitamente. Ou seja, todas essas atividades voltadas para o mundo. Isso não é um mecanismo egóico de autorrealização. Tanto que quando nós fazemos essa palestra, nós nem nos identificamos. Você não precisa saber o meu nome. Eu preciso ser o seu. Entende? A Raquel fez uma pergunta que é a seguinte: como o conhecimento está chegando rápido demais, nós nos aprofundamos demais e não nos sentimos preenchidos. O que fazer? Raquel, nesse desenho que nós utilizamos, existe um elemento que controla a descida da corda. É uma carretilha. Se você prestar atenção na imagem, você vai ver que a corda sai do poço, ela passa por uma carretilha e ela desce numa determinada velocidade. Pois bem, se essa corda descer rápida demais, sabe o que significa? Que possivelmente ela está pesada, porque ela está a tina está pesada e está forçando a corda. A corda, sabe como pode ser entendida? Também como a sua consciência. Se você poluir os seus processos de consciência, e a gente os polui pela mentalidade, pela astralidade e pelas ações, se nós poluirmos a nossa consciência, se nós tirarmos a nossa consciência do eixo ou do necessário, nós faremos com que esse processo seja rápido demais. E aí nós não vamos nos sentir preenchidos. É exatamente isso o que você descreveu aqui. Será que a sua parte do intelecto, e aqui é uma pergunta porque eu não sei a situação sua, será que o seu intelecto não está sendo sobrecarregado? Porque, na verdade, Raquel, o
ser humano ele é tríplice. Ele tem uma parte que discerne, ele tem uma parte que deseja e ele tem uma parte que age. É com isso, na vida, que nós nos movimentamos o tempo todo. Também na vida espiritual, nós precisamos desses três elementos. E, via de regra, na nossa vida comum, devido às nossas características pessoais, um desses três elementos pode ser mais preponderante do que o outro. Por exemplo, eu posso ser extremamente intelectual, eu posso ser extremamente místico e eu posso ser uma indação. E nesse caso, é como uma mesa que tem não as três pernas iguais. Ele pode ter uma perna maior do que a outra, aí a mesa fica desequilibrada. Um dos trabalhos, um dos objetivos da escola é colocar essa mesa do homem tríplice na vertical, na horizontal. Colocá-lo numa posição normal, para que essa mesa possa ser útil, ou seja, para que haja um equilíbrio entre o pensar, entre o querer e entre o agir. Se o conhecimento está chegando rápido demais, é você mesmo que tem que dar a medida de qual é o equilíbrio que você deve ter com relação a essas coisas. Muito bem. A Sandra nos fez a seguinte pergunta: atar a rosa na cruz é o mesmo que transfiguração? Boa pergunta, Sandra. Sim, nós podemos falar figuradamente quando o ser humano ele se propõe a doar-se, ele se propõe a mergulhar-se a si mesmo, em si mesmo, nesse processo. O que ele está fazendo é, ele está oferecendo essa haste vertical, essa haste horizontal, que é ele mesmo, para que o divino que está nele mesmo seja fixado na haste vertical, que é esse movimento da pesquisa, esse movimento da busca, esse movimento da transformação. A tina que desce da superfície, o desejo de salvação, não é a mesma tina que, ao encontrar com essa água viva, ao mergulhar em si mesmo, encontra a realidade divina. Essa tina fica mergulhada, ela fica preenchida, ela fica transformada. E aí nós podemos dizer que transfiguração é sim a rosa na cruz. Mas é possível que alguns de vocês não saibam o que é a transfiguração. A transfiguração é exatamente todo esse processo que nós dissemos de atar essa realidade mortal que somos nós, nessa realidade imortal que é divina. Quando isso acontece, houve a troca da figura mortal pela figura imortal. Muito bem, amigos, então nós finalizamos com essa pergunta da Sandra. É possível que existam ainda algumas perguntas que não foram respondidas. Então nós queremos informar para aqueles que não tiveram a oportunidade de formular suas perguntas, ou aqueles que quiserem formular outras, que amanhã, dia 16 de maio, às 20 horas, nós faremos uma reunião via Skype, que é um follow-up, uma continuação dessa reunião que fizemos hoje. Vocês devem saber, mas não custa nada
repetir, nós temos essa reunião online no Facebook a cada 15 dias. E no dia seguinte, nós temos uma reunião via Skype para todos aqueles que quiserem continuar a conversa, colocar novas dúvidas, etc. Quem se interessar em participar, nós pedimos a gentileza de adicionar o nome Skype virtual1.rosacruzaure. virtual1.rosacruzaure. Esse é o nosso nome do Skype que nós acionaremos vocês e os chamaremos na hora da reunião. Amigos, nós queremos agradecer a todos. Nós sabemos que muitas vezes nós ficamos como que perdidos ou em dúvida a respeito de como é esse processo, por onde eu devo começar, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer e assim por diante. O nosso objetivo como escola espiritual é, sendo todos os alunos, compartilhar com todos aqueles que têm um interesse sincero e genuíno a nossa vivência, para que nós, em grupo, nós possamos empreender de uma maneira mais fraterna esse processo de desenvolvimento. Esse é o objetivo da escola. Se vocês tiverem interesse, acessem a nossa página pentagrama.org.br e lá vocês vão poder baixar todos os livros da escola e se aprofundar na nossa proposta. Agradecemos muito a presença de vocês e esperamos contar com todos e outros nas nossas próximas transmissões.